Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Hoje estou com o intérprete de Libras, Everton. A gente vai conversar, né, dentro de todas aquelas temáticas que a gente vem falando sempre, sobre a configuração da escola inclusiva, dessa escola inclusiva que a gente deseja e que os estudantes têm direito. Né? A gente vai conversar hoje sobre os interesses dos estudantes como pontes para o aprendizado. Em que medida a gente precisa considerar as propensões dos estudantes, os aspectos que motivam, que estimulam, que chamam a atenção, que fazem com que o estudante permaneça centrado, permaneça engajado, tenha interesse em interagir, em se comunicar. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. De que maneira a gente precisa perceber esses interesses como pontes, como caminhos, como rotas que a gente pode utilizar, né, na escolha dos recursos, quando a gente pensa nas estratégias, de forma a estar sempre beneficiando, facilitando, né, criando andaimes, dando possibilidades para que esses estudantes se desenvolvam, se transformem no ambiente escolar. Então, conectar os processos de ensino-aprendizagem aos interesses dos estudantes é um desafio? Sim, né? Nós temos todas as demandas que envolvem o processo de aprendizagem do estudante com deficiência, mas a gente precisa entender que esse aspecto é um aspecto importante, é uma frente muito relevante que a gente precisa considerar quando a gente vai desenvolver, operacionalizar as nossas práticas diárias, as nossas práticas pedagógicas. Então, a gente precisa considerar as aprendizagens vinculadas às percepções e sensações dos estudantes. O que isso quer dizer? Né? A gente sente emoções, a gente sente percepções, a gente aguça a nossa percepção a partir do momento que a gente interage com o material e com um recurso que seja atrativo. Então, a gente precisa pensar em que percepções, em que sensações a gente está precipitando nesse estudante quando a gente oferta um material, quando a gente pensa em uma dinâmica. Então, isso estimula de verdade esse campo de interesse. E aí a gente considera que a gente está contemplando uma característica muito comum no estudante com deficiência, que é o déficit motivacional. Então, se a gente presta atenção nesses interesses, a gente está contemplando esse déficit motivacional como um aspecto importante para o desenvolvimento global do mesmo. Então, outro aspecto importante são os interesses de aprendizagem. Então, a gente precisa considerar quais os interesses que esse estudante evidencia na hora em que está interagindo, seja numa atividade individualizada na sala de recursos, ou nas atividades que são desenvolvidas de forma coletiva na sala regular. Então, esses interesses de aprendizagem, eles precipitam uma maior alegria em fazer o que está sendo proposto, né? Uma sensação de pertencimento, envolvimento e engajamento. E aí, quando a gente pensa no estudante que tem uma distrabilidade acentuada, por exemplo, se você trabalha um elemento ou um aspecto que está no seu campo de interesse, a gente está dando muito mais possibilidade dele permanecer fazendo, dele permanecer sentado, dele permanecer observando. Então, percebam que esses dois aspectos eles são fundamentais quando a gente pensa em conectar esse processo de aprendizagem, né, aos interesses que os estudantes evidenciam no dia a dia, quando a gente está interagindo com eles. Outra questão importante é conectar as expectativas, né, do estudante, os conhecimentos prévios com a atividade que a gente está propondo, né, com o material que a gente está ofertando. Esses conhecimentos prévios, eles fazem com que eles busquem habilidades e experiências anteriores e que, na maioria das vezes, são habilidades e experiências positivas. Então, esses conhecimentos prévios, eles mobilizam um avanço, uma interação muito melhor, uma participação muito mais significativa. Outro aspecto que é muito importante, muito interessante da gente trabalhar é o sentido de valor, né? Qual é o valor? Qual é a atenção? Qual é a interação? Qual é o interesse que ele evidencia em uma determinada temática, em um determinado fenômeno, em um determinado objeto? Então, qual é o valor que ele atribui àquele brinquedo, por exemplo? Qual é o valor que ele atribui àquele jogo? Né? Que tipo de sensação ele evidencia interagindo com determinados tipos de material? Então, esse sentido de valor que o estudante atribui a uma atividade que está sendo desenvolvida
precisa ser percebido, né, para que as próximas atividades que a gente pense, que a gente organize, a gente perceba, a gente entenda, né, identifique, na verdade, os indicativos que ele deu, né, em relação a esse senso de valoração que está relacionado ao prazer, à interação, à motivação, né, e a gente vai estimular isso. Então, o sentido de valor, o valor que ele atribui a um objeto, a uma dinâmica, é muito importante e a gente precisa perceber isso como mais um mecanismo, né, que a gente se apropria para que esse estudante se desenvolva a partir das suas possibilidades. Os interesses apresentam algumas características. Então, a gente fica muito evidente para a gente quando o estudante apresenta uma interação com uma estratégia ou com um recurso, quando ele tem uma afetividade, quando ele evidencia alegria, quando ele evidencia interesse. As sensações, elas ficam muito evidentes. E aí a gente está falando desse componente afetivo, né, que precisa existir. A gente percebe muito corriqueiramente, quando a gente desenvolve as atividades, que os estudantes sempre querem e recorrem aos mesmos elementos, aos mesmos objetos, às mesmas brincadeiras. Então, aí fica claro que o componente afetivo, com aquela estratégia, com aquele recurso, ele é importante, né, para que a atividade comece, se desenvolva e conclua, e que seja significativa para o desenvolvimento desse estudante. Outro aspecto é os aspectos comportamentais, né? Como que ele se comporta, como é que ele interage, de que forma ele administra a sua dinâmica, a interação com aquele elemento, com aquele objeto que está sendo apresentado, com a atividade em si, né? Então, os comportamentos evidenciam para a gente essa troca, se há interesse, se há inclusive aprendizagem. Né? Que tipo de aprendizagem está sendo construída naquele momento da interação, e a gente precisa perceber isso através das respostas comportamentais, e é um aspecto muito importante. E, tradicionalmente, a gente tem um aspecto cognitivo, né, que a gente precisa explorar, que a gente precisa trabalhar, mas esses aspectos cognitivos também precisam ser considerados a partir de estímulos que façam sentido para o estudante e que despertem nele o interesse de estar participando do que a gente está propondo. E aí as práticas sociais. Quando a gente fala em considerar os interesses do estudante e atrelar práticas sociais, a gente está falando de trazer elementos do contexto, que fazem parte da vida dele, que são percebidos, que ele tem uma interação com esses aspectos fora da escola, em ambientes sociais diferentes, com interações diferentes. Então, a gente precisa considerar essas práticas sociais como elemento importante, né, que desperta o interesse do estudante em se manter engajado na dinâmica pedagógica que a gente está desenvolvendo, que a gente está propondo. Os fatores contextuais, as questões relacionadas à sua vida, ao seu contexto, ao contexto familiar, ao seu contexto de interação, por exemplo, com os colegas lá na sala de aula, né? Ao contexto de brincadeira da escola, como ele interage com as suas coisas. Então, todos esses aspectos do contexto, contextuais, precisam fazer parte, né, dessa dinâmica diária, e a gente ficar atento para a gente utilizá-los como mecanismos de interesse. Então, importante também esses fatores contextuais. A organização do meio, a gente vem falando bastante do cuidado que a gente precisa ter com esse ambiente educativo, né? Com esse ambiente de formação, que é a escola enquanto ambiente formal de aprendizagem. Então, a organização do lugar, a organização dos elementos, dos aspectos, do meio onde ele está inserido, isso pode ser a sala de recursos, a sala regular, o entendimento da configuração de ambientes diferentes, a gente pode explorar isso também nos nossos trabalhos, os aspectos relacionados à família, a interação com o professor, a interação com os colegas, toda essa organização do meio que faz parte da vida dele, a gente também precisa utilizar como mecanismo de interesse, né? E, por fim, as ferramentas mediadoras utilizadas, né? Quais as ferramentas de aprendizagem que a gente está utilizando na nossa mediação, na nossa interação, lembrando que há sempre uma estratégia interessante, importante, significativa para qualquer necessidade que o estudante evidencie. A gente só precisa de verdade fazer esse mapeamento, esse entendimento dessa configuração do estudante, dos seus ritmos, dos seus estilos de aprendizagem, né, para que a gente possa propor atividades que façam a diferença mesmo no seu dia a dia para o seu desenvolvimento.
E aí a gente percebe que evolui e se desenvolve em interação com o entorno. Então, se a gente falou de contexto social, se a gente falou de interação e organização do meio, né? Se a gente falou de busca por interesses individuais, então a gente está falando que esse estudante ele vai evoluir significativamente, né, a partir dessa interação, desse movimento com o entorno, com o que circula a vida dele, com o que faz ele funcionar, o que está diretamente relacionado ao seu funcionamento. Então, os campos de interesse, eles estão diretamente ligados ao desenvolvimento, ao funcionamento desse estudante em várias situações da vida. E a gente precisa se apropriar disso para que a gente não traga práticas, recursos, estratégias desvinculadas que não façam sentido para esse estudante e aí ele está operacionalizando algo que não tem um significado, que não faz sentido, né, como elemento de transformação e de desenvolvimento global. Então, quando a gente considera todos esses aspectos que a gente falou agora há pouco, a gente percebe uma mudança, né, uma transformação na forma de internalizar o conteúdo, na forma de internalizar o estímulo que a gente está oferecendo. Então, se a gente considera os interesses, se a gente considera as propensões, a gente está dando uma possibilidade de uma interação muito mais significativa. Né? A gente está falando de receptividade. O que a gente está propondo vai ser muito percebido de forma muito positiva, de forma atrativa, de forma em que as emoções, as sensações estão ali sendo percebidas e aí o prazer fica muito mais evidente, né? A gente torna as atividades muito mais produtivas e a gente gera de verdade um envolvimento muito grande. E esse envolvimento, ele é muito importante quando a gente pensa no estudante que tem desorganização sensorial, por exemplo, né? Aquele estudante que o grande desafio para a gente lá na sala de recursos, na sala regular, é mantê-lo engajado. Então, esses aspectos para a internalização, a partir de verdade dos interesses, eles fazem toda a diferença na prática, quando a gente pensa na nossa dinâmica pedagógica. E aí também a questão do externalizar, né? Se ele tem essas experiências que se configuram a partir dos seus interesses, a gente entende que fica muito mais fácil externalizar, né, através da linguagem expressiva, a aproximação, né, que é construída nessa dinâmica pedagógica, a estabilidade, porque a gente falou de emoção, a gente falou de comportamento, a gente falou de cognição, então essa externalização ela acontece de maneira muito mais estável, né, e esse processo todo ele ocorre numa dinâmica de muita tranquilidade. Então percebam quantos aspectos a gente contemplou nessa nossa reflexão de hoje, né? Nós falamos de considerar os interesses dos estudantes como um mecanismo, um aspecto importante no seu processo de desenvolvimento. Dentro dessa demanda, quantos aspectos a gente pontuou nessa nossa conversa e esses aspectos precisam ser percebidos quando a gente pensa na intervenção, porque todos eles são pontos para a nossa intervenção na sala de recursos, né? Que a gente possa fazer um trabalho estruturado, que a gente pense de verdade nas nossas intenções e que essa questão dos interesses dos estudantes é muito importante, né? Quando a gente vai pontuar de verdade a nossa dinâmica de intervenção, pensando nesse desenvolvimento amplo que a gente quer para esse estudante. Então, nesse nosso primeiro dia, a gente meio que conceituou, né, a importância desses interesses e agora no nosso segundo momento, né, a gente vai falar um pouco também dos facilitadores. Eu trouxe só um pouquinho para a gente ficar com aquele gostinho, né, de quero mais e ir para o segundo momento querendo esmiuçar mais essas questões. Então, a gente tem os facilitadores a partir dos interesses, que são as inclinações. A gente precisa considerar as inclinações desses estudantes, as predileções, as propensões, as tendências, de que forma ele faz ajustamento. Percebam que o nosso olhar precisa ser um olhar muito atento. E isso afeta a disponibilidade dele, o empenho, o equilíbrio, a decisão, o investimento, o esforço que ele vai fazer para se manter na atividade. Então, eles vão desenvolver preferências, eles vão construir confiança e eles vão mobilizar persistência. Isso é importante para a gente considerar nas nossas dinâmicas. Então, no nosso segundo encontro, a gente vai conversar sobre os interesses dos estudantes, vamos manter a nossa conversa sobre essa temática, mas como que a gente pode desenvolver outros interesses?
né? Considerando toda essa trajetória da nossa conversa de hoje, né? De que maneira a gente conceituou, a gente entendeu, a gente identificou importâncias, mas como que a gente pode ir mais além? Como que a gente pode despertar outros interesses? Então, eu espero vocês para esse segundo dia para a gente continuar essa conversa. Tchau, tchau!